Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho de memórias para vocês. Em informática, a memória é todo dispositivo que permite guardar os dados de um computador. Então, a gente tem várias memórias conhecidas como memória RAM, que é uma coisa que já vendem o computador com essa nomenclatura, memória ROM, memória cache, disco rígido, e existem algumas diferenças entre elas. A primeira diferença é a volatilidade. Alguns tipos de memória, elas somem quando você desliga a energia, como a memória ROM, a memória RAM e o cache. Já outros tipos de memória, como HD e memória flash, elas não somem quando vocês desligam o computador. Essa é a primeira grande diferença das duas, a volatilidade. Também podemos dividir os tipos de memória por classificação como principal e secundária. Memória principal seria basicamente a memória de processador, a memória ROM, a memória em cache, a RAM. Todas essas elas ficam salvas no computador enquanto ele está ligado e ele ajuda você a achar as suas coisas mais rápido, de uma forma mais dinâmica. E a secundária seria como se fosse uma memória em massa, aquelas memórias de CD, DVD, fita magnética, disquete, às vezes memória só de leitura, disco rígido e etc. E nessa diferenciação de memórias, nós temos diversos preços, velocidades, e eu fiz um gráficozinho manual aqui para mostrar para vocês como funciona mais ou menos. Então aqui nós temos os registradores, o cache, a memória principal RAM, a memória externa e a memória remota, que poderia ser aquela nuvem, entende? Então quanto mais sobe, menor é a capacidade de armazenamento, mais rápida ela é e mais custosa. Quanto mais desce, maior é a capacidade de armazenamento, mais lenta e mais barata. Então a gente entende que a nuvem ela consegue armazenar muito mais memória do que o cache. Porém a nuvem é mais lenta e também mais barata. Já o cache ele é mais rápido, mas é mais custoso. E além desses principais, não podemos esquecer, por exemplo, de falar que existem memórias não voláteis, existem memórias estáticas, existem as expansões da memória. Então, por exemplo, dependendo do seu aparelho, você pode expandir o tipo de memória que você prefere. Hoje, a memória em nuvem é uma das memórias com maior expansão e a expansão mais rápida dos últimos anos. E é isso. Obrigado.